Fala galera, meu nome é Doc Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. E hoje fazendo o vídeo que eu menos vontade estou de fazer, que é com relação à Velma da HBO Max. A gente está vendo uma enxurrada de reclamações, dificilmente você consegue enxergar alguma coisa positiva em reviews, em análises aí do pessoal especializado, críticos, tá todo mundo descendo a lenha. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas antes de mais nada, por favor, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, que compartilhem nossos vídeos e continuem ajudando a gente a nos tornarmos cada vez maiores. Muito obrigado por estarem assistindo todos os nossos vídeos. Isso realmente toca no coração e faz a gente ter mais vontade de continuar gravando e criando conteúdo para vocês. E lembrando desde já que Velma é uma produção para maiores de 18 anos. Então, se você tem menos que isso, simplesmente tire da sua mente que você já ouviu falar disso. Ou vai dar muito rolo aí com os seus responsáveis depois. E dando uma opinião pessoal, até mesmo eu gostaria de esquecer que eu assisti esse negócio. E eu acho que vale frisar uma coisa, isso aqui como é uma democracia, caso você tenha curtido realmente a série da Velma, escreve aqui embaixo nos comentários pra gente o que você achou, o que você não concorda, inclusive, com a nossa opinião. Deixa aí registrado, vamos bater um papo e sempre tudo numa boa, né? Não vamos nos matar por causa de uma série que não tá dando zero de dinheiro pra gente aí no bolso no final do mês, né? Pois bem, vamos lá. Desde que saiu as primeiras impressões do trailer da Velma, ficou muito claro que a HBO Max vinha para desconstruir razoavelmente o que foi feito de trabalho desde 1969, quando o Scooby-Doo foi lançado pela Hanna-Barbera Productions. E o detalhe que tem muita gente que acha que o tal do Hanna é uma mulher, mas não é. Já vinha-se discutindo muita coisa, teve muita análise de muitos canais brasileiros e internacionais já falando que estava com raiva, porque a própria HBO Max estava provocando aqueles fãs do Scooby-Doo que vem lá de 1969, quando a Hanna-Barbera Productions lançou, então, Scooby-Doo, cadê você? E a expectativa já para poder assistir esse material já era baixa. Porém, ficou ainda pior quando realmente a HBO Max lançou os vídeos e a gente vê o que foi entregue. Eu vou falar bem a verdade para vocês. Se fosse uma produção que não envolvesse um nome tão icônico quanto o do Scooby-Doo e a turma dele, a gente podia até aceitar isso, ia se atender como proposta de entretenimento. A partir do momento que você pega aquela lembrança legal, que a gente que cresceu vendo aquilo, e desmonta ela e joga numa realidade distorcida, alegando que é a realidade de hoje, fica realmente difícil de defender. Vamos fazer análise em duas etapas. A primeira etapa falando um pouquinho dos personagens em si e depois falando sobre a obra em si. Personagens. A gente realmente tem a Velma como uma personagem principal e independente deles falarem que, na verdade, é uma história de origem, a gente deixa bem claro que isso é um reboot, porque realmente mudaram muita coisa. A gente tem povo descendo a lenha por mudarem etnia, por mudarem gênero, ou até mesmo por discutir questão de gênero. Eu acho que por se tratar de um material que foi feito para adulto, até a questão das preferências e dos gostos aí sexuais, não é o que pegaria mais o foco, mas realmente o que pega é justamente o pessoal pegar e deturpar os personagens que a gente tinha na cabeça. O Fred virou realmente um tremendo de um babaca, cara que tem tudo de mais impossível, de horrível para poder ser classificado, né? E ainda por cima a gente teve uma situação que até o próprio canal Heróis e Mais ali comentou, que é a questão da dublagem. Eu pessoalmente assisti ele legendado, então, mas o pessoal do Heróis e Mais fez um comentário ali sobre a questão da utilização da palavra nerdola. Nerdola é um termo que já surgiu tanto razoavelmente recentemente, mas para fazer uma proposta jocosa dessas pessoas que gostam da cultura pop, que são os fãs, são os aficionados. Então a gente sabe que o estúdio de dublagem tem a liberdade de fazer algumas coisas, mas eu acho que foi desnecessário atacar os nerds nesse sentido, até porque na tradução literal a gente poderia ter colocado lá o branco burguês ou qualquer coisinha do gênero, mas realmente eles preferiram colocar esse termo ali, conjuntamente com o outro. E a gente vê essa questão por exemplo, do Norville, o Shaggy, né, o Salsicha, sendo o menos pior,
mas mesmo assim ainda é o saco de pancada, mas é um alívio cômico adequado, mas sim, tá totalmente longe daquele Salsicha que a gente conhece. A Velma sendo uma pessoa extremamente empoderada, narcisista, que sabe tudo, que não admite, inclusive, que tá errada. E a Daphne, que virou uma pessoa, assim, de baixa moral, né, negociante de droga. Inclusive, no segundo episódio ali, a gente vê as duas ali, a Velma e a Daphne, traficando droga na escola. E isso realmente, assim, me deixou de um jeito bem incomodado. Ainda tem um rumor que vai aparecer uma personagem, que vai ser o par romântico do Norville, cujo nome é Scooby, com I, justamente para evitar alguns atritos autorais com a Warner. Eu vou falar bem a verdade para vocês, se isso realmente acontecer, então foi a pá de cal nessa história toda. Realmente eu não sei bem certo onde é que estava a cabeça da Mindy Kaling, que é a dubladora e a produtora, uma das produtoras do show, estavam com a cabeça quando fizeram essa estereotipagem nova, essa nova roupa para os personagens. Realmente é uma coisa assim deplorável e que funcionaria em uma outra situação, que é justamente essa que agora a gente entra na etapa 2 dessa análise, que é falando sobre a questão da história. A gente tem que imaginar que se essa história fosse sem os personagens que a gente já conhece, criassem novos personagens, colocassem outros nomes, enfim, teria a crítica dela. Mais uma vez, a gente vê uma empresa de streaming destruindo tudo o que os fãs tinham até hoje na mente, né? E eu já digo que graças a Deus que não é a Netflix que tá fazendo isso, porque senão a gente aqui também do The One TV estava mais uma vez falando da Netflix e isso já ia realmente ficar difícil até de falar que a gente não é hater, né? Mas a gente tá em outra casa e isso realmente é de preocupar. Nos episódios, eu vou falar bem a verdade que eu comecei a assistir aquilo ali e eu me senti assistindo alguma coisa criada pelos produtores do South Park. South Park, a gente já é grande conhecido aí do pessoal, né? É um desenho extremamente imoral. Eu gostava bastante dele, inclusive, até acho que é mais ou menos a 6ª temporada. Depois eu achei que eles passaram do tom e hoje em dia não tenho mais condição de eu conseguir assistir, meu estômago não aguenta mais. E Velma entra justamente nessa categoria. E se eu não soubesse quem foi o produtor deste show, eu ia ter certeza absoluta que foi alguém ali do Family Guy, do Rick e Morty, ou até mesmo ali, que nem eu comentei, do South Park, que escreveu esse material. A gente tem aquele humor ácido, extremamente grosseiro, e a Velma é isso. Você pode ver isso pela ambientação, pelo traço sujo, pela poluição visual que os episódios têm, e pela quantidade de piadas terríveis e forçação de barra que acaba acontecendo. Mais uma vez, a gente está falando de uma produção que tinha um foco adulto, mas que tenta se passar por uma produção para jovens. Inclusive, a gente tem a própria Mindy Kaling falando uma coisa dessa. Depois ela acaba se contradizendo. E no fim das contas, a gente chega numa conclusão. Não fosse realmente Scooby-Doo, tava ok. Era mais uma produção que eu podia simplesmente passar, bater o olho e falar, não vou assistir. Ou talvez assistir porque eu fiquei curioso, porque vai envolver uma questão de mistério, não sei o quê. A partir do momento que você pega o material origem e começa a detonar ele, realmente tem que pegar tudo isso e jogar no lixo. É algo que, pessoalmente, eu não tenho a mínima vontade de assistir outros episódios. Realmente eu achei horrível essa iniciativa. Não vai adiantar falar porque o Doc é moralista, que o Doc é isso, que o Doc é aquilo, porque realmente não é o caso, mas é porque a história não se sustenta e ela foi criada para agredir você que está assistindo aquilo ali. Não foi feita para agradar, para te lembrar daqueles personagens, de colocar um easter egg, de você falar, puxa, eu lembro disso quando era moleque ou quando era menina. Não tem dessa. Não tem dessa. Realmente, a Velma foi feita para detonar qualquer coisa que você tinha de lembrança do Scooby-Doo e a sua turma. E você nota isso, inclusive, por questões de críticas. Vamos lá dar uma olhadinha no Rotten Tomatoes. Ó, a gente tem 22 críticas, estando aí com 55% no tomatômetro. E a gente tem 6.174
análises que estão jogando para 6% com relação à receptividade dessa produção junto ao público, e isso prova que realmente até mesmo quem estava imaginando que poderia ser um material bom também se decepcionou. Eu, sinceramente, já tô torcendo para que nem tenha a segunda temporada disso aí, para não ter nem que voltar a falar desse desastre que a HBO Max tratou de colocar para humilhar, para detonar os fãs de Scooby-Doo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Mais uma vez eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem aí com a galera. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo também uma lista de alguns livros e materiais interessantes que a gente já está apresentando nas outros reviews para vocês. E eu agora vou fazer um detox, vou terminar de assistir Caleidoscópio, a série ali da Netflix, para colocar aí para vocês um review na sequência. E eu quero mais uma vez agradecer vocês por estarem conosco, por continuarem aí assistindo nossos vídeos, curtindo o nosso canal. Continuo pedindo para vocês, ajudem-nos a nos tornarmos cada vez maiores. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.